Meu nome é Glória Menezes Guimarães, tenho 78 anos e, até semana passada, meu mundo tinha o cheiro estéril de um quarto de hospital e o som do bip monótono de uma máquina que media a minha vida frágil. Eu estava internada há 2 semanas, uma pneumonia traiçoeira que insistia em não me largar. Meu único elo com o mundo lá fora era meu filho, Roberto, o menino que eu criei com o suor do meu trabalho como costureira em Recife. Ele era a minha única família, a minha única esperança. E foi ele quem assinou a minha sentença de abandono. A cena está gravada a fogo na minha memória. Era uma manhã de terça-feira. Roberto entrou no quarto, não com o olhar preocupado de sempre, mas com uma pressa estranha, evitando meus olhos. Ele colocou uma pequena sacola na minha mesinha de cabeceira. "Mãe, eu preciso fazer uma viagem de negócios inadiável", ele disse. As palavras saindo rápidas demais, tropeçando umas nas outras. "A Júlia, minha esposa, vai passar aqui depois para ver se a senhora precisa de algo. Vai ser rápido. Eu volto logo." Eu, com a fraqueza da doença, apenas assenti. "Deixei umas coisinhas aí para a senhora se distrair." Ele completou, deu um beijo frio na minha testa e saiu, sem um último olhar, sem um "eu te amo." A porta do quarto se fechou e, com ela, um capítulo da minha vida. Eu fiquei ali, olhando para a porta, sentindo um frio que não era da febre. A Júlia nunca apareceu. Os dias se passaram. As enfermeiras me olhavam com uma pena crescente. Eu ligava para o celular de Roberto, mas só caía na caixa postal. A viagem de negócios era uma mentira. Ele havia me largado. Me largou para morrer, como um animal velho e doente. O desespero era um oceano e eu estava afundando. Foi então que, em um ato de enfado, abri a sacola que ele havia deixado. Dentro, algumas revistas velhas e uma carteira de couro gasta, a carteira do meu falecido marido, Geraldo, que eu guardava como relíquia e que Roberto deve ter pegado em casa, achando que era apenas um objeto sem valor. Abri a carteira, buscando o cheiro do meu Geraldo, e um pequeno pedaço de papel, dobrado e amarelado pelo tempo, caiu no meu colo. Era um bilhete de loteria. Um bilhete antigo, de um sorteio de 3 anos atrás que Geraldo havia comprado dias antes de falecer e que eu nunca tive coragem de conferir. Ficou ali, esquecido, como um amuleto inútil. Naquela tarde, o Dr. Felipe, um médico jovem e de um coração imenso, que havia se afeiçoado a mim, entrou no quarto para sua visita de rotina. Ele me viu chorando, segurando aquele pedaço de papel. "O que foi, Dona Glória? Saudades do marido?" Ele perguntou com sua gentileza habitual. "Saudades e raiva do meu filho, doutor", respondi e contei a ele sobre o abandono. Ele ouviu, a expressão se tornando sombria. "E o que é isso na sua mão?" Ele perguntou, apontando para o bilhete. "Uma lembrança boba. Um bilhete de loteria que meu Geraldo comprou e que nunca foi conferido. Uma aposta perdida, como a minha vida." Doutor Felipe pegou o bilhete da minha mão com uma delicadeza surpreendente. "Sabe, Dona Glória, meu pai sempre dizia, a esperança é a última que morre. Me permite?" Ele pegou seu celular, abriu um aplicativo e digitou os números. Eu o observava sem interesse, apenas esperando que ele me devolvesse minha relíquia. Mas então a reação dele mudou tudo. Ele olhou para a tela do celular, depois para o bilhete, depois para mim. Seus olhos se arregalaram. Ele ficou pálido. Abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Ele apenas me olhou, um misto de choque, incredulidade e algo que parecia reverência. Naquele instante, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que o mundo, o meu mundo de abandono e doença, nunca mais seria o mesmo. Para entender o tamanho da traição de Roberto, é preciso entender o oceano de sacrifícios em que ele aprendeu a nadar, sempre com a certeza de que a mãe dele seria seu salva-vidas eterno. Criei-o com a tenacidade de uma mulher nordestina que não se curva diante das dificuldades,
Após a morte de Geraldo, assumi as rédeas da nossa pequena tapeçaria no bairro de Boa Viagem. Trabalhava de sol a sol, as mãos calejadas, para que Roberto pudesse ter a educação que não tive. Ele se formou em direito, um orgulho que quase não cabia no meu peito. Mas a ambição dele era maior que seu talento. Casou-se com Júlia, uma mulher que via o sobrenome da nossa família não como um legado, mas como uma marca a ser explorada. Juntos, eles me convenceram a transformar a tapeçaria em uma boutique de decoração, um negócio que eles, com sua visão moderna, iriam gerir. Eu, acreditando que estava garantindo o futuro do meu filho, entreguei a ele a procuração para administrar a empresa. Foi o início do fim. A boutique se tornou um sorvedouro de dinheiro. As minhas economias de uma vida inteira foram usadas para cobrir os rombos de estoques caros que não vendiam, de reformas luxuosas e de viagens para feiras de design, que eram, na verdade, férias disfarçadas. Roberto e Júlia eram mestres na arte da manipulação. Eles não me pediam dinheiro, eles apresentavam soluções. Mãe, precisamos de um pequeno aporte para a nova coleção. É um investimento com retorno garantido, dizia Roberto, com planilhas que eu, em minha confiança cega, nem me dava ao trabalho de analisar. Júlia, por sua vez, usava a chantagem emocional. Glória, o Roberto está tão estressado com a empresa. A pressão está acabando com a saúde dele. Se a gente não conseguir esse dinheiro, eu não sei o que será dele. Eles me encurralavam entre a culpa e o medo, e eu, como sempre, cedia. A minha pneumonia foi, para eles, a desculpa perfeita. Com a minha internação, eles tiveram acesso irrestrito às contas, aos documentos, à minha vida. O abandono no hospital não foi um ato de desespero. Foi um movimento de negócios frio e calculado. Eles precisavam de tempo para liquidar o que restava do meu patrimônio, a própria loja, o pequeno apartamento onde eu morava e desaparecer, provavelmente para começar uma nova vida em outro estado, livres do fardo de uma mãe doente e falida. A sacola que Roberto deixou no hospital não foi um ato de caridade, foi um ato de desprezo. Ele pegou as coisas mais inúteis que encontrou na minha casa, umas revistas velhas e, ironicamente, a carteira do pai, o símbolo do homem honrado que ele nunca conseguiu ser. Ele não imaginava que, dentro daquele objeto de desprezo, estava a semente da sua própria ruína. A traição de Roberto não foi apenas me deixar em um leito de hospital. Foi um processo longo de saque, de esgotamento, de me transformar em uma casca vazia, uma idosa doente e sem recursos, cujo único destino seria uma ala de caridade pública. Eles planejaram o meu fim. Mal sabiam eles que o destino, pelas mãos do meu falecido marido, estava planejando o meu recomeço. A reação do Dr. Felipe foi uma cena que o melhor dos teatros não poderia encenar. Ele olhou para a tela do celular, depois para o bilhete em sua mão, e seus olhos se encheram de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Dona Glória, ele sussurrou, a voz trêmula. A senhora está sentada? Eu ri um riso fraco. Estou deitada há 2 semanas, doutor. Este bilhete, ele continuou, como se escolhesse as palavras com um cuidado cirúrgico. Ele não está esquecido. Ele foi um dos maiores prêmios acumulados da história da Loteria Federal, e ele nunca foi resgatado. Meu cérebro, lento pela medicação e pela tristeza, demorou a processar. Prêmio? Mas o sorteio foi há 3 anos. Exato. E, segundo as regras, o prêmio prescreve em 5 anos. A senhora ainda tem 2 anos para resgatá-lo. Dona Glória, a senhora é milionária. A palavra milionária soou absurda, uma piada de mau gosto no meio do meu funeral em vida. Eu olhei para ele, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira para me animar.
mas o rosto dele era de uma seriedade absoluta. Ele me mostrou a tela do celular, o site oficial da loteria. O número do concurso, os números sorteados, eram os mesmos. As datas de nascimento minhas, do Roberto, do Geraldo, os números que meu marido jogava toda semana, por pura teimosia e esperança. Dr. Felipe, vendo meu estado de choque, agiu com uma rapidez e uma lealdade que me comoveram. Dona Glória, a senhora não está sozinha nisso, disse ele, sua voz agora firme, a de um protetor. Nós precisamos agir rápido e em silêncio. Seu filho não pode saber disso. Não ainda. Ele pegou o telefone e ligou para o diretor do hospital, seu amigo pessoal, explicando a situação extraordinária. Em menos de meia hora, eu fui transferida para uma ala particular sob o pretexto de uma complicação que exigia isolamento. Meu prontuário foi selado. A minha existência para o mundo exterior tornou-se um segredo. O poder que senti naquele momento não era o do dinheiro. Era o poder de ter encontrado um aliado, um anjo da guarda disfarçado de médico. Dr. Felipe se tornou meu general. Ele contatou o advogado do hospital, que, por sua vez, acionou um dos maiores escritórios de advocacia do país, especializado em grandes fortunas. Na manhã seguinte, 2 advogados de ternos impecáveis estavam sentados ao lado da minha cama. Eles verificaram a autenticidade do bilhete, traçaram a estratégia legal para o resgate do prêmio e, o mais importante, para a minha proteção. O primeiro passo foi abrir uma nova conta em um banco privado, em meu nome, inacessível a qualquer pessoa. O segundo foi iniciar uma investigação sigilosa sobre as movimentações financeiras de Roberto e Júlia. Enquanto eles achavam que eu estava definhando em um leito público, uma equipe de peritos forenses, contratada pelos meus novos advogados, já rastreava cada centavo que eles haviam me roubado. A minha doença, que era a minha maior fraqueza, tornou-se a minha melhor arma. O hospital se tornou minha fortaleza. As enfermeiras, minhas cúmplices, e o Dr. Felipe, meu braço direito. Eu estava sendo curada, não apenas da pneumonia, mas da ingenuidade. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais lúcida. A notícia da minha fortuna iminente era o melhor dos remédios. A velhinha, abandonada para morrer, estava, na verdade, se preparando para nascer de novo. Enquanto eu me recuperava na minha fortaleza hospitalar, a investigação sobre o meu filho avançava a passos largos. A equipe de advogados descobriu o que eu já suspeitava. Roberto e Júlia haviam liquidado tudo. A boutique foi vendida por uma fração do seu valor. Meu apartamento hipotecado. As contas zeradas. Eles haviam fugido para o sul do país, para Gramado, onde viviam uma vida de luxo com o último suspiro do meu patrimônio, esperando a notícia da minha morte. A estratégia dos meus advogados foi de uma elegância cruel. Dona Glória, disse o Dr. Matos, o chefe da equipe, nós poderíamos simplesmente processá-los, mas isso seria dar a eles a dignidade de um confronto. A senhora merece uma justiça mais poética. O plano foi posto em prática no dia em que recebi alta, 1 mês depois. Eu não saí do hospital como uma idosa fragilizada, mas como uma mulher renovada. Dr. Felipe me acompanhou até a porta, um amigo para a vida. Um carro blindado enviado pelo banco me esperava. Fui levada não para um hotel, mas para uma suíte presidencial em um dos edifícios mais luxuosos do Recife, com vista para o mar de Boa Viagem. Meu primeiro ato como uma mulher rica foi contratar a melhor agência de detetives do país. A missão deles, encontrar Roberto e Júlia e me trazer um relatório completo sobre a vida que eles estavam levando. As fotos chegaram 1 semana depois. Eles em restaurantes caros, usando roupas de grife, o sorriso da vitória estampado no rosto de quem acredita ter cometido o crime perfeito.
Eles haviam até mesmo comprado um carro esportivo, financiado em dezenas de parcelas. Era a hora do checkmate. Através dos advogados, eu fiz um único movimento. Executei a procuração que Roberto me fez assinar anos atrás, quando ele abriu a boutique, uma procuração que me dava plenos poderes sobre a empresa dele e que, em sua arrogância, ele nunca se deu ao trabalho de revogar. Como sua credora principal, já que a empresa fora montada com meu dinheiro, eu entrei com um pedido de falência da Roberto e Júlia Decorações, com base na fraude comprovada. E, como parte do processo, solicitei o bloqueio de todos os bens pessoais dos sócios para garantir o pagamento dos credores, no caso, eu mesma. A notícia os atingiu em um dia ensolarado em Gramado. Um oficial de justiça bateu à porta do chalé alugado deles, não com uma intimação, mas com uma ordem de bloqueio de contas e busca e apreensão do veículo. O castelo de areia deles desmoronou em uma única manhã. As contas foram congeladas, o carro rebocado. O dinheiro para o aluguel, para os restaurantes, para a vida de mentira, evaporou. A ligação de Roberto veio no mesmo dia de um telefone público. A voz dele não era de raiva, mas de puro pânico. Mãe, o que está acontecendo? Bloquearam tudo. Estão dizendo que a senhora pediu a nossa falência. É um engano, não é? Respondi com a calma de quem observa um navio afundando à distância. Não, Roberto. Não é um engano. É apenas o resultado das suas escolhas. Você me deixou para morrer sem um centavo. Eu, por outro lado, estou te deixando vivo, mas exatamente como você me deixou, sem um centavo. Mas como? De onde a senhora tirou esse poder? Esses advogados? Ele gaguejou. Digamos que a vida, meu filho, tem um jeito irônico de devolver a aposta. Você jogou fora o bilhete errado. E desliguei. A queda de Roberto e Júlia foi um espetáculo de miséria que eu assisti de longe, sem prazer, mas com um senso de justiça sendo cumprida. Sem dinheiro e com os nomes sujos, eles foram despejados do chalé em Gramado. O casamento construído sobre a fundação da minha ruína não resistiu à primeira brisa da pobreza. Júlia o abandonou, partindo em busca de um novo alvo. E Roberto, sem ter para onde ir, teve que fazer a coisa que mais temia: trabalhar. Soube que ele arrumou um emprego como garçom em uma pousada na Serra Gaúcha. O homem que sonhava em ser um magnata agora servia mesas para sobreviver. Ele nunca mais me procurou, talvez por vergonha, talvez por orgulho. Eu, por outro lado, floresci. O dinheiro não me trouxe felicidade, mas me trouxe algo muito mais valioso: liberdade e propósito. Criei a Fundação Glória Geraldo, uma instituição que tem duas missões. A primeira é oferecer assistência médica e jurídica completa a idosos abandonados em hospitais. A segunda é financiar pesquisas sobre a pneumonia, a doença que quase me matou, mas que, ironicamente, salvou a minha vida. Tornei-me uma filantropa conhecida em todo o Nordeste. Minha história, antes um segredo doloroso, virou um símbolo de esperança. Dr. Felipe, meu anjo da guarda, tornou-se o diretor clínico da fundação e um dos meus amigos mais queridos. A lição que o abandono do meu filho me ensinou é que o fundo do poço pode ser, na verdade, um lugar muito fértil. Foi lá, na solidão de um leito de hospital, que eu me reencontrei. Foi lá que o destino, pelas mãos do meu falecido marido, me deu uma segunda chance. Roberto me deixou para morrer, mas a vida me deu um bilhete premiado para viver. E eu decidi viver não apenas por mim, mas por todas as outras glórias que estão por aí, em algum hospital, esperando por um milagre. Às vezes, o milagre não é a cura da doença, mas a descoberta da nossa própria força. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga aqui embaixo de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo.